Bem-vindos, librianos, ao canal Tarô no Templo do Sol. Hoje vamos fazer uma leitura para dar uma dica no que o libriano pode estar melhorando na sua vida afetiva, amorosa e sexual. Às vezes, alguma coisa passa despercebido e aquilo está afetando a nossa vida amorosa. E é essa dica que eu quero que o tarô fale para nós librianos hoje, na vida afetiva. O que o libriano pode estar melhorando, o que pode estar atrapalhando no comportamento dentro da vida afetiva, amorosa, sexual, que pode ser trabalhada. Então o que eu posso estar trabalhando em mim que melhore esse aspecto da vida do libriano. Essa é a dica que vamos pedir por tarô hoje. Fale, tarô, para nós. Qual a dica para os librianos na questão da vida afetiva? E esclarecendo que não é só para quem está se relacionando, tá, pessoal? Porque serve no geral. Um dia que pode ser que alguém não esteja se relacionando, mas um dia vai se relacionar. Então essa dica é para a vida afetiva amorosa, não é para o relacionamento. É o que eu posso consertar em mim nessa área, entendeu? Então vamos dar dica para os librianos. O que eu posso estar melhorando em mim, trabalhando em mim, verificando, analisando, que pode melhorar esse aspecto da minha vida afetiva, amorosa e sexual. Vamos lá ver a dica do tarô. O que o libriano pode melhorar nessa área? Vamos lá. Dica do tarô para melhorar na vida afetiva. Então, essa leitura vai traçar um traço da personalidade de Libra, como Libra se enxerga quando tá vivendo, não está vendo, quando tem uma vida afetiva, amorosa e sexual. Como o outro vê o libriano, certo? E uma conclusão, um recado que pode estar melhorando. Então, o libriano, como todos sabem, é um ser afetivo, amoroso, atencioso. E ele tem esse traço de perfil. Ele quer surpreender pelo afetivo, ele é atencioso, carinhoso. Porém, tem a famosa, isso a nível de personalidade, tá, gente? Tem a famosa melancolia, tristeza. Então, o libriano é afetivo, amoroso, é um traço da personalidade dele. Porém, toda essa afetividade, dedicação na vida afetiva, amorosa, traz uma certa melancolia. O Libra às vezes fica tristinho, assim, nessa área. Como ele se enxerga? O libriano se enxerga assim, ó, a torre. O libriano se enxerga que nessa área afetiva dele já várias vezes já deu errado, né, pessoal? Várias vezes já houve decepções, amarguras, coisas que ele apostou, situações, amores, afetos, que ele apostou muito, desabou, não deu certo. Então, o libriano se enxerga que na área da vida dele, afetiva, amorosa e sexual, já houve muitos desabores, muitas decepções, e hoje em dia ele é mais analítico. Depois de tantos desabores, coisas que acreditou, pessoas, situações, afetos que deram errado, hoje ele se vê, o libriano se vê que está mais analítico, analisando mais, colocando um pouco mais a razão em primeiro lugar do que a emoção, porque ele já trabalhou muito no sentido de colocar a emoção primeiro plano. Hoje em dia, depois de olha a torre, depois de muitos desafetos, decepções, ele
pensa mais, ele planeja mais e ele procura nesse planejamento usar mais a razão do que a emoção, pela carta aqui do imperador. O libriano deixou de ser aquele ser que entrava muito com a emoção, quebrou muito a cara nessa área afetiva, amorosa, sexual, e hoje em dia ele planeja, pensa, vai muito pelo lado da razão. Como o outro vê o libriano? Indeciso, não passa certeza. Porém, o outro vê o libriano forte, tem uma força interior grande, é delicado, sabe conquistar assim, com paciência, porque aqui a força, a mulher dominando o leão, quer dizer, você sabe, o libriano é visto nessa área afetiva assim, ele sabe ser sutil, ele vem conquistando com delicadeza, paciência. Ele sabe domar aqui a questão dos instintos, dos sentimentos. É um libriano aqui que já é visto como ter apesar de ter a famosa indecisão, ele na hora de conquistar, de mostrar seus objetivos, ele é firme. Porém, ainda há um resquício de muitas indecisões nessa área. Ele é visto como uma pessoa bastante dedicado, que coloca o outro em primeiro plano, que é atencioso, se dedica. O libriano aqui é visto assim, que na área afetiva ele coloca o outro no pedestal. Isso é perigoso também, precisa ter tudo um equilíbrio, mas ele é visto assim, que embora seja inseguro e cheio de dúvidas algumas vezes, ele também tem uma força interior de delicadeza, tem uma delicadeza interna de ir conquistando aos pouquinhos a pessoa, e ele vai se dedicando, e é assim que ele é visto, mas também como uma pessoa insegura, difícil de estar decidindo, é visto assim. O conselho aqui é trabalhar a famosa, os medos, os receios, porque o libriano, como já quebrou muita cara em relacionamento afetivo, amoroso, sexual, ele também tem um traço de receios, medos, entendeu? Ele aqui dá uma mistura de insegurança com os receios, sempre muito ligado ao que ele já viveu. Então ele já foi mais de acreditar, mais de primeira. Hoje em dia não, é o que eu falei, ele analisa, hoje em dia já usa um pouquinho mais a razão, porque já houve um tempo que foi muito pela emoção, não deu certo. O libriano, quando na área afetiva dele, amorosa, sexual, ele tem receios de, por exemplo, logo quando conhece, ele tem receio de sair, de aceitar sair com a pessoa, ele é mais cauteloso. E aqui tá falando que nessa área afetiva, amorosa, sexual, é trabalhar a questão da dúvida, daí passar insegurança para o outro e trabalhar nossa insegurança, nossas próprias inseguranças, incertezas e temores, né? Aqui é um conselho para o libriano voltar e analisar a sua vida afetiva na questão medo, porque o libriano inicialmente ele vê a vida afetiva, amorosa e sexual com medo, com receio. Ele entra assim nos relacionamentos com um pé atrás. Então aqui é dosar um pouco da razão que você já adquiriu, que antigamente era muito mais emocional. Já existe essa dosar a razão, só que ainda
tem medos, ainda tem temores, receios, incertezas. Então, eu diria o seguinte, o libriano já trabalha um pouquinho mais a racionalidade, porém, ainda há resquícios de temores, de medo com o novo. Então, quando ele conhece alguém, ele é receoso para aceitar sair, ele tem ainda temores de relações do passado que terminaram mal, entendeu? A questão de confiança, que já depositou, que já entrou mais confiante, não deu certo. Tudo isso gerou no libriano o receio na área afetiva, amorosa e sexual. Então ele pensa muito, planeja muito, mesmo planejando, mesmo procurando agora, depois de tantos decepções, ele aprendendo a lidar com a razão, mas ficou resquício de medos. Então, o conselho para o libriano é olhar a questão do medo, como trabalhar o medo, medo de se doar, medo de entrar num relacionamento afetivo, medo de aceitar sair com a pessoa. Então, assim, trabalhar o medo. É bom aqui que já deu essa dica que ele tá um pouquinho mais racional, porém ainda é inseguro e com bastante medo da questão afetiva, amorosa e sexual. Então é uma área que ainda o libriano precisa trabalhar o medo. Medo de me relacionar, medo de aceitar sair com alguém, medo de me machucar, porque com essa torre aqui mostra que já houve muitas decepções, o libriano já foi muito, e essa carta de tristeza, ressentimentos aqui, é uma área que já foi muito, já houve muitas desilusões, tristezas, ressentimentos, e isso gerou o que? Ficou resquício de temores, medo de se relacionar, medo de aceitar convites, medo de se entregar ao amor, aos prazeres do amor, até de aceitar para sair com alguém, mostra temores. Então, na vida do libriano amoroso, afetivo e sexual, a dica do tarô é trabalhe os medos, trabalhe com essa emoção do medo, esse sentimento de medo que você tem de interagir, de aceitar. Por exemplo, aparece alguém que quer te ofertar uma entrega, quer te ofertar um romance, quer te ofertar um namoro, um relacionamento até promissor, com a carta aqui da generosidade, né? Então, o medo pode fazer o libriano perder oportunidades nessa área. Então, trabalhe o medo, as inseguranças, os receios, porque se você não olhar para isso, não ter aquele tempo e se analisar para esses temores, você poderá perder até oportunidades aqui. Chega alguém aqui te ofertando, essa carta que fala de oferenda, ele está ofertando aqui algo maravilhoso, uma bandeja cheia de frutos. Então, pode ser que já perdeu ou até venha a perder oportunidades na área afetiva, amorosa e sexual por receios, por inseguranças, por traumas do passado. Então é isso, a sua área afetiva, amorosa e sexual precisa ser trabalhado os temores, tá, pessoal? De vivenciar, de se abrir para o amor, para os sentimentos. E é isso, espero que tenha ajudado essa dica do tarô. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, que só assim você estará ajudando o YouTube a entender que o canal está sendo aceito, tá ok, pessoal? Obrigada, tchau, tudo de bom.